queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Meu nome é Carlos Renato Cunha, sou membro aqui da equipe do podcast e hoje a gente tem um novo episódio com um convidado hiper especial para tratar sobre tributação e direito aduaneiro, tributação aduaneira, Rosaldo Trevisan, um dos maiores, se não o maior especialista no assunto aqui no Brasil. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, mas antes disso, alguns recadinhos de sempre. Curta nossa página no Facebook, no LinkedIn, siga o nosso perfil no Instagram, Tributário ao Pé do Ouvido, mande recados, sugestões, pautas para o contato@tributarioaopedouvido.com.br. E um último recadinho, esse podcast ele só é possível com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a vida dos advogados do Brasil. Muito bem, vamos lá! Grande Rosaldo, é uma grande alegria ter você aqui. Tive a honra de conhecer, vou chamar de você, tá? Porque aqui é informal. De conhecer você quando eu fazia doutorado, né? Eu estava terminando, eu estava começando o doutorado na Universidade Federal do Paraná, e eu fiquei impressionado com o seu conhecimento sobre esse tema. Então faz tempo que a gente está tentando gravar e hoje nós vamos conseguir fazê-lo. Então, primeiramente, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, diz aí quem você é, para quem não está inserido nessa área e não conhece. Obrigado, Carlos Renato. Vamos fazer da forma mais informal possível. Já inicio parabenizando a você pelo podcast. Que baita iniciativa. É muito legal a gente propagar conteúdo científico, jurídico, especializado, né, de qualidade. Então, já inicio parabenizando você pelo trabalho. E a minha paixão por esse tema é de longa data, né? Então, eu trabalho e pesquiso esse tema há mais de 30 anos, né? Então, desde os idos da década de 90 do século passado, quando eu ingressei nos quadros da Receita Federal, onde eu trabalhei 90% do meu trabalho na Receita Federal foi na área aduaneira, né? E ingressei no mundo científico e jurídico também por essa área. Foi aí que eu concluí meu trabalho inicialmente de conclusão do curso de Direito, foi aí que eu concluí minha especialização, meu mestrado e meu doutorado em Direito, então toda a minha trilha acadêmica também foi nessa área. E tive a sorte de, por estudar e pesquisar esse tema, receber muitos convites. Então, acabei trabalhando em relação a direito aduaneiro e direito do comércio internacional para várias organizações internacionais, para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial, para a Organização Mundial de Aduanas, e acabei realizando missões em mais de uma dezena de países para a implementação de acordos internacionais em matéria aduaneira. E aqui no Brasil, tive a sorte de ser escalado pela Receita Federal para compor a equipe que redigiu o regulamento aduaneiro de 2002, a equipe que redigiu também o regulamento atual de 2009 e compus a equipe que redigiu o Código Aduaneiro do Mercosul, entre outras comissões redatoras de acordos internacionais, que eu agradeço imensamente esse tempo de trabalho de me ter proporcionado. E na academia, na Universidade Federal do Paraná, onde eu tive a felicidade de concluir o doutorado, onde nos conhecemos, né, eu trabalhei um tema específico e que tem tudo a ver com a intersecção feliz entre esses dois ramos, o direito tributário e o direito aduaneiro. A minha pesquisa foi sobre o imposto de importação, que é exatamente um dos tributos que figuram, se a gente imaginar, eu gosto de imaginar o direito tributário e o direito aduaneiro como dois círculos que se interseccionam, né? Se a gente imaginar aqueles dois círculos se cruzando ali, o imposto de importação vai estar bem naquela área central de intersecção. Foi uma felicidade trilhar esse caminho aí pelo direito do comércio internacional, pelo direito aduaneiro, e é uma honra estar aqui contigo, Carlos. A honra é toda nossa e eu vou aqui aprender um monte hoje, nesse bate-papo, que vai ser introdutório, né? Vou até avisar os ouvintes, a gente vai introduzir para quem sabe, né, no futuro, a gente trazer outros pontos, tratar do imposto de importação especificamente, porque eu sei que você trouxe ideias super inovadoras para a análise do imposto. Então, mas vamos começar com uma pergunta básica. Como que, assim, se despertou esse interesse seu em relação ao estudo de tributação do comércio exterior, do direito aduaneiro, do direito tributário aduaneiro? Na época em que eu comecei a estudar isso, não existia material. Ainda existe pouquíssimo material. Então, acho que a demanda faz o desejo, né? A demanda acaba gerando esse desejo. Eu comecei a estudar esse tema na década de 90 do século passado. E o que a gente tinha no Brasil, basicamente, eram não mais do que 5 obras. A gente tinha 2 grandes autores no Brasil,
Depois eu vim a descobrir que a gente tinha um terceiro autor que era pouco conhecido, mas tinha qualidade talvez até superior aos demais, né? Mas quem era conhecido na área aduaneira na década de 90, quando eu comecei a estudar, era o professor Roosevelt Baldomir Souza e o professor José Lenci Carlucci. Eu até, recentemente, uma iniciativa bacana que eu tenho levado adiante agora na área aduaneira é a criação de um portal aduaneiro, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Portal Aduaneiro. Desde fevereiro desse ano, eu venho nas redes sociais incluindo conteúdo relevante sobre direito aduaneiro e direito do comércio internacional. O nome é Portal Aduaneiro. Entra em Instagram, Facebook ou YouTube, digita Portal Aduaneiro. No YouTube, você vai encontrar vários vídeos com apresentação de obras clássicas de direito aduaneiro. Então, eu tenho duas vertentes. Uma, apresentação de obras clássicas, brasileiras e estrangeiras. Então, vocês já encontram mais de 20 obras apresentadas lá no YouTube, dentro do canal Portal Aduaneiro, e entre elas as obras desses dois autores, que lamentavelmente já são falecidos, ambos, mas eu tive a oportunidade de conversar com a assistente do professor José Lenci Carlucci, que contou várias histórias sobre o professor José Lenci, e tive a oportunidade de conversar com a esposa do professor Roosevelt Baldomir Souza, que contou algumas histórias até emocionadas em relação ao professor Roosevelt, e essas duas fontes foram minhas duas fontes básicas iniciais. Eu comecei lendo esses dois autores. Eles eram radicados em São Paulo, Rio? Ambos em São Paulo, mas percorreram o Brasil, porque ambos integravam os quadros da Receita Federal. Além de ser autores, isso é uma peculiaridade desse ramo, porque é muito difícil para alguém que não tenha trabalhado na prática com isso, ter a compreensão procedimental do universo, né? A compreensão jurídica, a gente até vai assimilando, mas a compreensão procedimental, basicamente quem já elaborou, quem já atuou na área que vai ter essa proximidade com o dia a dia, né? Com a rotina, com o procedimento. O professor Roosevelt e o professor Carlucci, eles trouxeram... O Roosevelt teve uma obra super produtiva. A vida dele é acadêmica, ele produziu 9 obras sobre direito aduaneiro. Provavelmente é o autor que mais escreveu livros sobre direito aduaneiro na história do Brasil, Roosevelt Baldomir Souza. Mas esses dois autores me fizeram chegar aos estrangeiros. E aí, batendo as portas do estrangeiro, eu tive contato com quem hoje é minha maior fonte inspiradora no mundo, que é o professor Ricardo Javier Basaldúa, é um argentino. Tive a honra de ter ele na minha banca de doutorado. E lendo obras estrangeiras, eu tive acesso a um brasileiro. Eu descobri o Gerson Augusto da Silva. E se existe uma pessoa que representa a intersecção entre o tributário e o aduaneiro no Brasil, é o professor Gerson Augusto da Silva. Médico e economista de formação, integrou os quadros da Receita Federal na década de 60 do século passado. Olha só. Foi membro da comissão redatora do Código Tributário Nacional. Ele estava lá junto com o Rubens Gomes de Souza, na equipe redatora do Código Tributário Nacional. E, ao mesmo tempo, estava na comissão redatora do Código Aduaneiro, do que seria o Código Aduaneiro, e acabou sendo tão somente o Decreto-Lei 37 de 1966. Essas equipes trabalhavam simultaneamente e só existia uma pessoa que fazia parte de ambas as equipes. Essa pessoa era o Gerson Augusto da Silva. Então, eu descobri o Gerson Augusto da Silva, depois tive acesso a uma coleção em homenagem a ele, porque ele participou de praticamente tudo de relevante na área de tributos e de comércio exterior no Brasil nas décadas de 50, 60 e 70. Ele participou da emenda 18 de 65, participou do Código Tributário Nacional, da lei que criou o Imposto sobre Consumo, hoje chamado de IPI, né? Da criação do SERPRO, da criação da ALAUC. Ele foi um dos pais da ALAUC, a área de livre comércio, que não deu muito certo e foi reformulada para a LAD na década de 80, e ele representou o Brasil no BID durante mais de 10 anos. Uma das figuras mais relevantes do BID. Essa pessoa foi essencial nos bastidores do direito tributário brasileiro. Ele fez parte da construção das estruturas e, de verdade, eu não conhecia e eu, estudo direito tributário pra caramba. Incrível, né? Pouco reconhecido. Pois é. Ó, a dica que eu deixo aqui, tem uma dica super especial para o pessoal que gosta de sebo, gosta de comprar livro usado. Eu tô nesse público aí, que procurem a coleção Gerson Augusto da Silva. Essa foi uma coleção lançada na década de 80 do século passado, em homenagem ao Gerson Augusto da Silva, logo depois do falecimento dele.
dele, e Gerson Augusto da Silva compôs a primeira turma especializada em Comex do CARF também. Ele trabalhou no CARF, não era CARF, não chamava CARF naquela época, né? Primeiro foi Conselho Superior de Tarifa, depois Conselho de Contribuintes, o terceiro Conselho de Contribuintes, e hoje é a terceira sessão do CARF, que julga não só matéria aduaneira, mas outras mais. Que, aliás, você faz parte, né? Você é conselheiro do CARF, você não tinha mencionado isso. Eu atuei pelo prazo máximo que eu podia atuar como conselheiro do CARF, tem um mandato máximo, eu excedi esse mandato máximo, né? Inclusive excedi os 2 anos além do mandato máximo, porque como presidente de turma eu tinha direito a esses 2 anos a mais, e hoje eu continuo no CARF, mas estou em atividades de bastidor, de assessoria no CARF, mas continuo lá. Que bom, que legal. Muito bem, então você fez essa viagem. Começou com os 2 autores essenciais, aí foi para os estrangeiros, tem uma grande inspiração argentina e conheceu um grande brasileiro, assim, relativamente desconhecido, né? Hoje em dia, uma pena. Sim. E isso no direito aduaneiro mesmo, ainda que na intersecção com o direito tributário. Assim, estudando direito tributário, pelo menos a partir da década de 90, foram surgindo autores tratando de tributos pontuais, não é verdade? Aí, sim. Em Curitiba tem o Miguel Ilu, que tratou do imposto de importação e exportação, né? E depois isso foi aumentando, não é? Sim. Se a gente tratar só do imposto de importação, historicamente a gente tem ainda na década de 70, a gente tem o Américo Macellacombe, que escreveu, antes dele ainda, para não ser injustos, uma das primeiras obras sobre imposto de importação no Brasil é Rui de Mello e Raul Reis. Mas academicamente, obras que se defendem em uma dissertação de mestrado ou em uma tese de doutorado, o Américo Macellacombe foi o pioneiro com uma mega banca. Quem olha lá na introdução do livro dele, quem foi a banca dele na defesa do livro que se tornou o imposto de importação. Outros autores de grande relevância, como Hamilton Dias de Souza, escreveram na década de 80 sobre o imposto de importação, quando tinha um conflito muito forte entre uma leitura mais restritiva da diversidade de textos que existia entre Decreto-Lei 37 de 66 e Código Tributário Nacional. Muita gente lia como se esses textos se chocassem. A gente já disse que tinha um membro comum nas comissões, então não é razoável você entender que esses textos foram feitos para chocar, e houve algumas interpretações pacificadoras naquela época, como a súmula 4 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que buscaram dizer, olha, o Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei 3766, que a gente descobre que queria ser um código aduaneiro, lendo a exposição de motivos dele, tem um trechinho da exposição de motivos do 3766 que diz, a exemplo de códigos modernos, o texto busca, e aí 3 pontinhos, né? Então, a exposição de motivos revela que, na verdade, ele gostaria de ter sido um código aduaneiro, mas nós não temos, somos o único dos países do Mercosul que não tem um código aduaneiro. Mas, seguindo essa linha de autores que escreveram no Brasil sobre imposto de importação, nós tivemos alguns outros, ainda depois você falou do Miguel Ilu, né, que escreveu aqui, André Parmo Foloni, outro curitibano que escreveu também sobre tributos sobre comércio exterior, e a gente tem várias obras aí, mas o que a gente percebe nessas obras é que a maioria delas, se não a quase totalidade delas, desemboca para o tributário e foca exclusivamente em tributário. Sim. Não, e agora estou lembrando também do Solon 100, que também é de Curitiba, apesar de radicar em Santa Catarina, então eu estou achando que Curitiba é o foco do direito tributário aduaneiro. Antes da gente continuar aqui, me veio uma coisa em mente. E se eu falar alguma besteira, Rosaldo? Besteira é a nossa especialidade aqui, tá? Você pode corrigir, fica à vontade. Você disse que entrou na Receita Federal e começou a atuar com direito aduaneiro na década de 90. Então eu imagino, porque a década de 90, ela foi muito especial do ponto de vista da inserção do Brasil na globalização, né? Porque o Brasil era um país muito fechado, e nos anos 90 houve abertura com o governo Collor, o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil se inseriu, o Mercosul tinha acabado de ser criado no governo Sarney, estava, né, começando ali os tratados e aprofundar. Você participou disso, é verdade? Então me conta como foi essa inserção brasileira, essa mudança de paradigma de um país super fechado para um país inserido no comércio internacional efetivamente. Legal. Esse solstício, né, essa conjunção astrológica que levou
na década de 90, não só o Brasil, mas o mundo, porque duas coisas fantásticas aconteceram na década de 90. Uma no âmbito nacional, uma abertura pelo comércio, que foi talvez um dos legados que o pessoal custa em reconhecer para o governo Collor, né? A abertura ao comércio. É verdade. Exatamente. Na verdade, a lei dos crimes contra a ordem tributária, 8.137, a lei que rege os servidores públicos, 8.112, a gente tem bastante coisa de Código de Defesa do Consumidor, a gente tem bastante coisa de a gente tem bastante norma de 1990 que, assim, a gente pode até não gostar, mas foi uma consequência daquele período, né? Então a gente tem que assumir, tem que dar o devido valor ao que deve ser reconhecido. E internacionalmente, acho que o choque foi até maior, tá? Então o Brasil se abriu para o comércio, isso foi excelente, criação de órgãos, preocupação com adesão a acordos internacionais, porque grande parte do que a gente vai tratar aqui é internacional. O maior erro que a gente comete ao analisar comércio exterior e tributação no comércio exterior é imaginar que esse é um tema nacional, tá? Então, grande parte da evolução, ela é calcada no aspecto internacional. A década de 90 do século passado é a década em que foi criada a OMC. A OMC nasce em 1º de janeiro de 1995, como resultado da conclusão da rodada do Uruguai. A década de 90 do século passado é quando nasce o Mercosul, 26 de março de 1991. Então a gente está falando de acontecimentos, a gente teve bastante coisa nacional muito bacana nesse período, mas a gente está dentro de um cenário que foi um cenário, olha, a gente não conseguiu, depois de 1990, e talvez isso tenha um pouco a ver com o consenso de Washington, talvez isso tenha um pouco a ver com a globalização efervescente daquela época, com o desenvolvimento tecnológico, o boom tecnológico também é dessa época. A popularização da internet foi em 95, 94. Também. Então, foi uma década mágica mesmo. A década de 90 do século passado foi uma década mágica e para o direito aduaneiro mundialmente, grande parte da regulação que a gente tem hoje deriva direto ou indiretamente daquela data. Eu arriscaria dizer que no século passado a gente teve duas décadas mágicas. A década de 40, onde a gente descobriu que a guerra não leva a nada, terminou a Segunda Guerra, criamos os organismos internacionais, a ONU, criamos a OIT, um monte de organizações internacionais, o GATT, que foi o que se deu para criar naquela época, porque queriam criar uma organização internacional do comércio, mas não houve acordo suficiente, então criou-se um acordo geral sobre tarifas aduaneiras e comércio. Então, na década de 40, houve uma evolução sobrenatural do comércio e que deu origem, no final da década de 40, nascem dois braços de união da União Europeia, um dá origem à OCDE e o outro dá origem à Organização Mundial das Aduanas. Então, a década de 40 faz com que a gente acorde para o comércio internacional. E a partir daí, a gente tem uma redução paulatina de barreiras, até chegar num momento em que foi possível realmente realizar aquele sonho de criar uma Organização Mundial do Comércio, que é a década de 90. Então, a de 40 e a de 90 foram mágicas mesmo. Talvez grande parte do que a gente tenha acordado no Brasil em relação a esse tema, né? E quando a gente fala, por exemplo, do governo Collor, o governo Collor teve no Ministério das Relações Exteriores o ministro Francisco Rezé, que é um internacionalista, né? Que depois acabou compondo a Corte de Haia, a Corte da Haia, né? E quando a gente começa a associar, a gente vê que nada é aleatório, né? As coisas se conectam, tudo se conecta. E você fez parte disso, né? Lá no comecinho. Fiz, eu compus o comitê negociador logo depois da criação do Mercosul. O Mercosul precisava... Eu falei uma besteira, né? Eu falei que começou no governo Sarney e você me corrigiu que foi em 91, né? O início do Mercosul. Mas é que as iniciais foram no governo Sarney. Né? A Ata de Buenos Aires, 1985, foi assinada pelo Sarney e pelo Alfonsín. Tá? Então, o Mercosul nasce no governo Sarney. O Tratado de Assunção é que é assinado em 26 de março de 1991. Então, a gente teve de 91 para frente que adequar a legislação do Mercosul ao que o Mercosul queria ser. E ainda não é, né? O Mercosul, ele objetivava ser um mercado comum, que para quem estuda os estágios de integração, seria o terceiro estágio de integração, lá na classificação do Bela Balassa, que é um húngaro, é o cara que idealizou essa classificação dos estágios de integração. Eu não conheço, a União Europeia estaria em que estágio? É o quarto estágio. Então, a gente começa basicamente com uma área de livre comércio, onde a gente
gente elimina as restrições tarifárias internas, depois a gente parte para uma união aduaneira, onde a gente vai ter um comportamento uniforme perante terceiros e uma tarifa única entre nós internamente. É o estágio que o Mercosul está em vias de concluir. A gente ainda não tem um território aduaneiro único do Mercosul. Muita gente me pergunta o que implica, o que significa ter um território aduaneiro único, né? A gente não pode confundir território aduaneiro com território geográfico, né? Então, o território aduaneiro único, por exemplo, que é o que já tem na União Europeia, ele implica livre circulação. Então, uma saída de mercadoria da França para a Alemanha não é uma exportação, é uma circulação interna. Lá na União Europeia, uma saída de uma mercadoria da França para a Itália é uma circulação interna. É como sair daqui de Goiás para São Paulo. É uma circulação interna. Aqui no Mercosul ainda não. Então, vai chegar um momento em que talvez a gente tenha que adequar isso. E a gente já está preocupado com isso, né? Há um bom tempo. Um dos grandes problemas em relação a isso vai lembrar um problema doméstico tributário que a gente tem com o ICMS, que é onde vai ficar a receita arrecadada, com a origem ou com o destino. Porque se a mercadoria, quando entrar na Argentina, estiver já no território aduaneiro do Mercosul, e para entrar no Brasil isso não vai ser uma importação, então esse imposto de importação que ela já pagou lá na Argentina, quem vai ficar com ele? Então, essa discussão existe no âmbito do Mercosul sobre a repartição da renda aduaneira. Isso tem que ser resolvido para a gente ter um território aduaneiro único. Tá? Então, esse é o segundo. Mas assim, você está otimista, porque as notícias que eu vejo sobre o Mercosul são, às vezes, um pouco desoladoras, né? Então você está otimista e você acha que a gente está caminhando ainda, não parou. O que a gente percebe é que o Mercosul, ele é como basicamente todos os processos de negociações internacionais. Os astros têm que estar alinhados. Então, por que o Mercosul foi possível em 91 e depois foi possível? Por que foi possível criar a OMC em 95 e hoje a OMC mal consegue concluir uma rodada de negociação, que é a rodada Doha? Então, a gente tem que ter um alinhamento e a gente sabe que o que aconteceu no Mercosul depois de 1991 ou nas décadas seguintes, foram poucos os momentos em que todos os governos, lembrando que a gente não tem nenhum parlamentarista, que todos os governos são presidencialistas, foram poucos os momentos em que os governos estiveram alinhados. Então, para a gente ter, de fato, um Mercosul para frente, a gente vai ter que ter esse solstício, esse equinócio de novo. A gente, em algum momento, vai ter que ter um alinhamento entre os governos, uma vontade, né? Até porque também, a partir de 2016, a gente está passando no mundo inteiro por um momento de refluxo, né, da integração. Não sei se é uma impressão minha, né? Mas o Brexit, o governo Trump, tudo isso realmente levou a um novo momento, né? E pode ser passageiro. Essa observação que você fez sobre o Brexit, ela é interessante até para a gente explicar os estágios de integração. Porque como a gente sai lá da área de livre comércio para o 2, que é a União Aduaneira, e para o 3, que é o mercado comum, que é o que o Mercosul quer ser, e daí para chegar no 4º estágio, que é a União Econômica, o estágio onde está a União Europeia, é um longo trabalho, porque você tem que unir não só a liberdade de circulação de mercadorias, como de pessoas, de bens, de capitais, e a União Europeia conseguiu isso com algo que a gente nem imagina ainda aqui no Mercosul, que é a supranacionalidade. Aqui a gente ainda tem um sistema intergovernamental, a gente não tem supranacionalidade. E o fato da Inglaterra, ou do Reino Unido, melhor dizendo, sair da União Europeia e baixar o efetivo de 28 para 27 lá na União Europeia, gerou uma consequência quase que imediata. Não demorou muito para o Reino Unido propor uma área de livre comércio com a União Europeia. E já tem agora uma área de livre comércio. Então, vamos dizer assim, a Europa está no estágio 4 e a Europa, combinada com o Reino Unido, já estão no estágio 1. Então, já estão se reintegrando de uma certa forma. Esse processo, ele está voltando. Ele surgiu de uma decisão, dá até para chamar essa decisão de acidental. Foi um acidente, né? Foi um acidente com uma votação, com uma maioria não tão substancial e com uma falta de adesão à votação impressionante. Então, até um certo ponto havia uma preocupação política se seria feita uma outra forma de consulta popular. Talvez o temor de a confirmação vir nessa segunda consulta tenha evitado com que isso tenha acontecido. Mas saibam, o Reino Unido já está se reintegrando à União Europeia. Já começou, já colocou o dedinho de volta lá na União Europeia. Então, essa aparente desintegração, né, o que existe é realmente um choque entre o regionalismo e o multilateralismo. A OMC preocupa-se com isso. Hoje a gente tem mais de 300. Convido vocês a ingressarem no site da OMC em RTA, Regional Trade Agreements, os acordos comerciais regionais. Vocês vão encontrar lá uma base com um gráfico que mostra que hoje você conta nos dedos de uma das mãos os países que não participam de nenhum processo de integração. Então, esse fenômeno é um fenômeno mundial e ele é, em parte,
parte responsável por todo esse processo feliz que você descreveu da década de 90 aqui no Brasil e internacional. Muito bem, estou falando com alguém que participou internamente disso, estou muito feliz. Voltando aqui, Rosaldo, quais são os principais desafios para um tributarista, no meu caso, eu vou começar a estudar isso, para ele começar a estudar, para aprender o direito aduaneiro? Legal, os tributaristas têm uma facilidade de começar a estudar o direito aduaneiro pela área de intersecção, né? Porque a gente tem tributos aduaneiros, e até a primeira dica que eu dou é evite o raciocinar direito aduaneiro com o que a gente aprende no direito tributário, né? Porque o direito tributário tem por foco, embora a gente tenha vários institutos que a gente chama de extrafiscais, acho que talvez a palavra certa fosse regulatórios, né? Esses institutos regulatórios, eles revelam uma característica não arrecadatória do direito, ou que o direito tributário não nasceu só para fundiar ou para carrear recursos para o Estado, né? Embora a gente saiba que em grande parte ele tenha nascido para isso, ele nasceu para carregar recursos para o Estado. Então, no direito aduaneiro, objeto de controle, isso é um dos drinks que eu bebi na fonte desse argentino chamado o professor Ricardo Javier Basaldúa, que escreveu um livro sobre teoria geral do direito aduaneiro em 1984, Introdução ao Direito Aduaneiro, e ele traz as possíveis motivações da aduana ou funções da aduana, e ele traz 3 possibilidades. Primeiro, arrecadação de tributos. Era assim que a gente imaginava a nossa aduana há uns 100 anos, há uns 50 anos. Para que serve a aduana? Para arrecadar tributo. O que é o regulamento aduaneiro? É o regulamento do imposto de importação e do imposto de exportação. Não tem o regulamento do ITR, ou do IPI, ou do os regulamentos do ICMS. Então, tem o regulamento do I e do IE. Esse era o raciocínio que se tinha algum tempo atrás, que o regulamento aduaneiro era um regulamento tributário do comércio exterior. Da mesma forma, se imaginava que a função da aduana, talvez até pelo fato dela estar desde a década de 60 alocada dentro da Receita Federal, que a função da aduana seria arrecadar os tributos de comércio exterior. Então o professor Basaldúa descreve essa primeira função e diz, essa função é aparente, porque a aduana existe mesmo em países onde praticamente não se tributa na importação. A aduana existe em todos os lugares, no hemisfério norte, onde a alíquota média de importação é abaixo dos 5%, e que isso não é relevante para a arrecadação de nenhum país, e cá entre nós já não é tão relevante para a nossa também. O imposto de importação responde por 2, alguma coisa por cento da nossa arrecadação. É claro que associado aos demais tributos isso dá um valor interessante, mas o imposto de importação por si, que a gente chama internacionalmente de tarifa, aliás, essa é uma pausa aqui para uma briga entre os tributaristas e os aduaneiros. Em direito aduaneiro a gente usa a palavra tarifa e não tem problema nenhum, não existe nenhuma impropriedade em usar a palavra tarifa. E a gente costuma brigar internacionalmente, né? Muito antes de nascer o direito tributário no Brasil. O direito tributário brasileiro nasce com a emenda 18 de 65. O termo tarifa, ele foi consagrado internacionalmente em um tratado que o Brasil assinou, que é o GATT, no final da década de 40 do século passado. Aliás, GATT é Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? Então, o termo, seja no idioma que você escolher, tariff, tarifa no espanhol, que também se usa arancel, ou em português, esse termo existe internacionalmente e designa, mas hoje é inadequado. Não, a gente tem hoje, se você quiser saber hoje onde você encontra as alíquotas do imposto de importação, sabe onde você vai encontrar isso? Na tarifa externa comum. E esse é o nome que ela tem, está vigente com esse nome, com estatura legal. Então, volta onde eu estava, né? Corrigida essa impropriedade. Então, a gente teve uma preocupação excessiva com a arrecadação e acabou esquecendo de uma outra função essencial, também descrita pelo professor Ricardo Basaldúa no livro dele, que é a fiscalização das proibições e restrições. Você pode estar entrando no país com um bem, pagando todos os tributos, tudo certinho, tudo bacana, só que esse produto é de importação proibida ou restrita. Por exemplo, um veículo usado. Por exemplo, um DDT, de cloro de fenil tricloretano, ou um detergente não biodegradável. Então, tem alguns produtos em que é irrelevante você dizer, e a primeira coisa que você escuta de um tributarista em uma defesa aduaneira é, mas os tributos foram todos pagos. Assim, mas não é isso que está em jogo. Não é esse o bem jurídico que está sendo tutelado nessa operação. Então, muito cuidado. Nem sempre o direito aduaneiro não vive só de tributo. Os tributos são um aspecto do direito aduaneiro. E aí, o arremate magistral do professor Ricardo Basaldúa, quando ele descreve essa teoria geral, é dizer, olha, tanto a parte tributária quanto a parte de restrições e proibições à importação e à exportação, elas não são funções.
elas são apenas aparentes, elas são instrumentos. A função é controle do comércio exterior. A função da aduana é o controle. E aí é até interessante que a gente, felizmente, tem essas palavras no nosso texto constitucional. Quem vai lá no artigo 237 da Constituição, vê lá que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais aos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Tudo bem que usou fazenda demais, aí ficou associando demais, aparentemente, a pecúnia, né? Mas as palavras fiscalização e controle são importantíssimas nesse contexto. Por quê? Como que eu controlo o comércio exterior? Como que eu faço com que entre menos determinado produto ou que saia menos determinado produto do meu país? Alternativa A, impondo tributos, o que é um fenômeno de tributação indutor. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem alíquotas absurdas, né? Na exportação, a gente tem uma alíquota de 150% para cigarro exportado para a América do Sul, Central e Caribe. Por quê? Essa alíquota é indutora. Ah, professor, isso aí é confiscatório, né? Então, é o que os alunos falam. Isso é flagrantemente confiscatório. Não, é uma alíquota indutora. É uma alíquota que não está dizendo para você exportar. Isso é para te desincentivar a exportar. É só você vender no mercado interno, você não precisa exportar. Por quê? Porque esse produto volta e volta clandestinamente. Então, é um desincentivo à exportação. Da mesma forma, na INPO, se tem algum produto invadindo aqui o nosso território e quebrando a nossa indústria nacional, o que a gente vai fazer? Aumentar a alíquota do imposto de importação. E se nem isso resolve? É o caso do veículo usado, por exemplo, né? E se nem isso resolver? Bom, aí eu proíbo. Aí eu proíbo importar esse bem. Né? Então, talvez um dos raros exemplos que a gente tenha no Brasil nesse meio aí é a restrição de importação de veículo usado. Eu digo restrição e não proibição porque tem exceções. A gente costuma usar a palavra proibição só para aquilo que não tem exceção. Então, veículo usado tem exceções. Aqueles que o Brasil recebe em doação para governos, ou os veículos de colecionador e veículos que tenham mais de 30 anos e que sejam de colecionador. Então, tem exceções. Tá? Tendo exceções, a gente não usa a palavra proibição, a gente usa a palavra restrição. Então, maconha é proibido? Não, maconha é restrita. Com determinada licença de importação, você importa esse produto. Então, basicamente, a diferença e a distinção entre o tributário e o aduaneiro, e quando a gente fala o que estuda o direito aduaneiro? Tá? E aí, agora sim, caminhando para responder objetivamente a pergunta. O direito aduaneiro, ele se ocupa das relações, usando uma analogia de alguns conceitos de direito tributário que dizem que o direito tributário se ocupa da relação entre fisco e contribuinte, estabelecendo os direitos e obrigações de cada um. O direito aduaneiro se ocupa das relações entre a aduana, que não é um órgão arrecadador, é um órgão controlador do comércio exterior, e não usa a palavra contribuinte no outro polo, porque ele pode nem ser um contribuinte. A palavra contribuinte é inadequada no direito aduaneiro. A gente pode estar tratando, por exemplo, de um despachante aduaneiro, que vai ser um interveniente numa operação de comércio exterior, mas ele não responde pelo recolhimento de tributo, salvo situações excepcionalíssimas, ele não responde pelo recolhimento de tributo e não é chamado de contribuinte nessa operação. A gente usa a palavra interveniente. Então, a relação entre a aduana e os intervenientes, se quiser usar operador também, a gente escuta às vezes o pessoal usando stakeholder, operador de comércio exterior, e estabelecendo os direitos e obrigações de cada um deles. Direitos e obrigações da aduana, direitos e obrigações dos intervenientes, que podem se refletir em restrições tarifárias / tributárias e em restrições que sejam relativas a ingresso ou saída de determinados bens com irrelevância total do aspecto tributário. Então a gente tem várias penalidades, por exemplo, na área aduaneira, em que o aspecto tributário é absolutamente irrelevante. Então, basicamente, o que tem que ficar para um tributarista, né, que vai começar a estudar direito aduaneiro, o que tem que ficar claro é que falta de pagamento de tributo não é o bem jurídico tutelado pelo direito aduaneiro. E também é muito pobre você chamar todo o restante do direito aduaneiro de obrigação acessória, né? Porque no tributário a gente poderia estabelecer, falta de pagamento de tributo é a obrigação principal, o que sobrou eu chamo de obrigação acessória. Acontece que o que sobrou no direito aduaneiro pode ser até um pagamento. Por exemplo, pagamento de direitos antidumping. Os direitos antidumping nós no Brasil não tratamos como tributo e eles estão dentro do direito aduaneiro, não estão na área de intersecção com o tributário, mas eles estão dentro do direito aduaneiro. Então, a gente tem alguns outros exemplos, licenças de importação, tá? Classificação de mercadorias, que é um tema tributário por herança. Ele de berço é um tema aduaneiro, ele é um tema tributário por herança, e esse universo aduaneiro tem muito. Então, voltando e culminando com a nossa figurinha imaginária de dois círculos se interseccionando, tem muita coisa no círculo aduaneiro que está fora da área de intersecção com o círculo tributário. E é com isso que o tributarista deve tomar cuidado. Muito bem, já foi uma baita de uma aula.
pergunta decorrente de sua fala. Você mencionou que a questão aduaneira ela foi inserida na competência da Receita Federal na década de 60 no Brasil. Antes ela estavam separados. Como que era isso historicamente? O modelo anterior, que é o modelo da nova consolidação da Lei das Alfândegas e Mesas de Renda, de 1894, ele durou até a década de 60 do século passado, quando foi criada a Receita Federal. E o Ministério da Fazenda era bipartido. Ele tinha um departamento de rendas internas e um departamento de rendas aduaneiras, como funciona em praticamente todos os países de língua espanhola. Se a gente pegar a América do Sul, praticamente toda a América do Sul também operava ou ainda opera. A maioria dos países ainda opera dessa forma. Então, dentro do Ministério da Fazenda, você tem dois braços. Um braço de rendas internas e um braço de controle aduaneiro, que responde tanto pela tributação aduaneira quanto pelos demais controles aduaneiros. No Brasil, na década de 60, quando criaram a Secretaria da Receita Federal, a aduana foi quase nulificada. Eu conto isso lá no Temas Atuais de Direito Aduaneiro 1, no artigo introdutório, das distinções entre o direito aduaneiro e o direito tributário. Eu conto essa historinha aí, em que em 1960, com a criação da Receita, aquilo que era um dos dois braços desse corpo se torna a unha do dedinho da mão esquerda. A aduana sai de um dos dois departamentos para uma subdivisão dentro de um departamento de fiscalização na Receita Federal. E ela só volta a ser uma coordenação em 1985. Então, a aduana ficou quase que invisível por 2 décadas, de 1967, 68 até 1985, quando foi criada a Coordenação Geral de Administração Aduaneira. E até chegar aos dias atuais, em que hoje no Brasil, a gente tem dentro da Receita Federal 4 subsecretarias. A aduana é uma delas. Então a gente já voltou a 25%, não voltou a 50%, mas já voltou aos 25%. Ô, Rosaldo, a tributação incidente sobre o comércio exterior brasileira, regulada pelo Brasil, ela segue a mesma forma adotada pelos outros países, seja na América Latina, no mundo ocidental, no mundo inteiro? Faz um quadro geral para nós, por favor. Como essa matéria ela é predominantemente regulada internacionalmente, ela é regulada internacionalmente e essa é a boa notícia. A má notícia é por que ela é regulada internacionalmente, né? Ela é regulada internacionalmente pela falta de confiança dos países uns dos outros, né? Então, por que o direito do comércio internacional é regulado internacionalmente? Porque todo mundo tem medo de tomar o calote do outro. O ser humano é o pior tipo de gente. Exatamente. A gente confia em todo mundo, menos nos outros, né? Todo mundo, menos nos outros. Então, no comércio internacional, o que aconteceu quando os países começaram a pactuar internacionalmente reduções de alíquotas? A gente sabe que o imposto de importação, assim como grande parte dos tributos, é calculado mediante a multiplicação de uma base de cálculo por uma alíquota. No momento em que eu pactuo internacionalmente alíquotas, só me sobrou a base de cálculo para dar um nó. Só me sobrou a base de cálculo para trapacear. E aí os países faziam isso. Estabeleciam um valor mínimo. Olha, você quer importar essa lapiseira, quer importar isso aqui? Tudo bem, mas o valor tem que ser pelo menos tanto. Mas eu paguei 10. Não, mas se não botar 15, eu não autorizo a importação. Então, o mundo começou a praticar isso até que teve que se regular a base de cálculo também. Aí começaram a inventar umas outras formas, que a gente sempre tem um nome bonito. Quando você tem alguma coisa muito feia e você quer tornar ela um pouco mais bonita, você adiciona o prefixo neo, né? Então, a gente tem um neoprotecionismo, que é o bom e velho protecionismo disfarçado, né? A gente tem até neonazismo, tem neo tudo, né? Então, o neo é um prefixo que busca tornar eufemístico o que vem depois dele. Ele tenta, olha, não é bem isso que está vindo depois de mim aqui, não é tão forte assim, eu estou amenizando. E o neoprotecionismo, ele opera sobre outras formas, exigência de controles, certificações ISO que encarecem as importações e outras coisas mais. E aí isso fez com que cada vez mais tivesse que ser regulado internacionalmente. Então, por isso que essa disciplina, quando a gente está tratando de imposto de importação, nós estamos tratando de um tema que é internacional. Tá? Esse é o coração da minha tese de doutorado. O coração da minha tese de doutorado é uma análise do imposto de importação, não à luz da regra matriz de incidência tributária, que aí eu seria a 8ª esposa do rei Luís XVI a tratar do tema, né? A minha preocupação era uma abordagem internacional, um approach internacional do tema. Por quê? Porque
basicamente, a base de cálculo do imposto de importação é a mesma no mundo inteiro, pelo menos em 164 países membros do OMC. A hipótese de incidência, ela é semelhante em grande parte do mundo. As alíquotas, os picos de alíquota estão pactuados internacionalmente junto ao OMC. Então, a classificação de mercadorias é fruto de um acordo internacional entre 160 países e aplicável em 212 territórios. Então, a gente tem basicamente uma disciplina uniforme no mundo sobre isso. Então, quando a gente fala em imposto de importação, esse sim é um tributo de natureza mundial, um tributo de características mundiais. É o tributo mais antigo do mundo. Aliás, daí vem o nome portal. E portal vem de portório, que era o nome que o imposto de importação tinha. Já teve o nome de telônio, o nome de portório. E é daí que vem a origem de porta. Qual é o local correto para você entrar em casa? A porta. Se você entrar pela janela, aí a gente está tratando de contrabando. Tá? E é daí que vem a palavra porto. É daí que vem a palavra aeroporto. É a porta de entrada do país. Tá? E até pela via terrestre, antigamente, a gente tinha os portais das cidades. Tá? Então, o comércio exterior entre as cidades era por via desses portais. E muitas vezes nesses locais é que era coletado o tributo. E isso gerou uma confusão de que a função daquela aduana era simplesmente a coleta de tributos. Então, o Brasil ele tem uma disciplina do imposto de importação muito similar aos 164 membros do OMC. E no que ele acaba diferindo? Ele acaba diferindo na tributação reflexa, ou nos tributos niveladores. O que são os tributos niveladores? Bom, a gente tem IPI na importação, ICMS na importação, contribuição para PIS, PASEP e COFINS na importação, CID e combustíveis na importação. E, na verdade, esses tributos são tributos internos. E que, eu uso uma palavra forte para isso, são tributos internos nossos que contaminam a importação. Eles contaminam. Tá? Existe paralelo em outros países, por exemplo, de nivelar também tributação interna? Sim, isso brasileira. Não, isso está regulado. Isso está regulado internacionalmente. Existe um dos artigos do GATT, vigente desde 1948, é o artigo 3º do GATT. Ele é apelidado de cláusula do tratamento nacional. O que diz a cláusula do tratamento nacional? Que é proibido estabelecer qualquer distinção entre a mercadoria estrangeira e a mercadoria nacional que não seja a tarifa. Então, os países estão proibidos de estabelecer, por exemplo, quem tem um IVA, né? Está proibido de estabelecer um IVA. Lapiseira, boa e velha lapiseira. Eu vou importar uma lapiseira e o IVA, se eu comprar essa lapiseira no mercado interno, é 20. O IVA, se eu importar essa lapiseira, é 30. Estou descumprindo o artigo 3º do GATT. Eu não posso tributar com tributo interno em patamares superiores ao que eu tributo o produto importado, porque eu estaria estabelecendo um tratamento discriminatório fora do que eu pactuei. O que eu pactuei foi que o tratamento discriminatório, o único tributo que tem autorização para discriminar é o imposto de importação. É por isso que a gente tem, por exemplo, no IPI no Brasil, a TIP, que é a tabela de incidência, ela se aplica tanto ao produto nacional quanto estrangeiro. É irrelevante se o produto está sendo importado ou comercializado no mercado interno. E para os demais tributos, idem. ICMS, contribuição para PIS, PASEP, COFINS, a gente deve tributar nos mesmos patamares o produto importado e o produto fabricado aqui no país, sob pena de estar discriminando o produto estrangeiro. Muito bem. Rosaldo, as questões aduaneiras debatidas no Brasil, na jurisprudência, nos tribunais, elas encontram paralelo com as discussões em outros países? Como que é esse quadro internacional? Essa pergunta é super bacana também, porque muitas vezes a gente acha que está reinventando a roda, né? A gente acha, olha, descobrimos aqui como solucionar um problema e esse problema já foi solucionado na União Europeia há 10 anos. Então eu fico imaginando assim, outro pensamento, né? Nossa, só no Brasil que acontece isso. E não é bem assim. Às vezes esse debate é mundial, não é? Às vezes tem isso também. A gente tem alguns temas que a gente acha, que muitas vezes a gente pensa que o debate é doméstico, né? Por exemplo, um tema que a gente tem e que acabou de ser enfrentado, escrevi um artigo com o Maurício faz uns 3 meses, sobre o RE 1059-591, que é a discussão da aplicação da famigerada súmula 323 sobre retenção de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos na área aduaneira, né? Então, essa foi uma súmula, foi um cachimbo que entortou a boca, né? Uma súmula que acabou sendo desvirtuada para a área aduaneira. O STF recentemente afastou a aplicação dessa penalidade na área aduaneira. Tem que observar as peculiaridades do caso, não é geral a decisão,
mas essa discussão já existia internacionalmente, por exemplo, na Convenção de Kyoto revisada de 1999. Nós estamos resolvendo ela em 2021, em 2020, 2021. Em 1999, a Convenção de Kyoto já tinha resolvido essa questão. E essa convenção sequer foi citada na decisão do STF. Tá? Essa convenção não é nem mencionada na decisão do STF. Então, a gente gosta muito de analisar os temas à luz do nosso umbigo, à luz da nossa legislação nacional. E nessa área aduaneira, é muito difícil você achar um tema que não tenha disciplina internacional. É que, considerando teoria da argumentação, né, é normal que as partes, quando o precedente internacional não lhe favorece, não o colacionem, né, nas suas petições. Então, na área internacional, em geral, a disciplina é um pouco mais rigorosa do que se postula nos tribunais aqui. Tá? Então, a questão da retenção de mercadorias está assentada de longa data, a questão da possibilidade de revisão aduaneira, que é você, depois de desembaraçada, depois de liberada a mercadoria, apurar a regularidade do pagamento de tributos, um eventual erro de classificação das mercadorias. Esse tema está em debate no Brasil há décadas e também já tem disciplina internacional, a gente já encontra julgados internacionais. Qual que é o fator contaminador que esse problema tem no Brasil? Que as alegações de defesa usam o CTN, usam o Código Tributário Nacional. Então, veja que uma revisão de classificação de mercadorias após o desembaraço não se destina necessariamente à cobrança de tributo. Ela pode se destinar simplesmente a controle aduaneiro, exigência de uma licença, pode ser até em benefício do contribuinte. Tem gente que diz, não acredito nisso. Já ocorreu o caso de uma reclassificação, e aí tem uma multa por erro de classificação, mas, por outro lado, essa reclassificação te gerou um crédito, porque você pagou a mais, você usou uma alíquota maior. Eu lembro um caso que eu gosto de usar como exemplo, que era o caso dos veludos, lá em Itajaí, em que uma empresa classificava têxteis como veludo, e para isso ela pagava uma alíquota que era bem maior, de I e de IPI. Mas isso deixou todo mundo apreensivo. Poxa, por que essa empresa paga uma alíquota maior? É porque o veludo era o único dos têxteis que não estava sujeito a licenciamento. E eles não conseguiam licença de importação. Então, eles classificaram errado, pagando mais tributo para se livrar de uma licença. Está aí um exemplo de uma discussão que não é tributária. Não é tributária. Tem todo de adoção, né? Tem um efeito tributário, uma consequência. Exato. A questão é outra. Eu quero importar e não posso. Como que eu faço para dar um nó? Eu erro a classificação de propósito, eu erro a classificação e aí eu consigo importar com a classificação errada, porque tudo hoje está informatizado. E isso não é praticamente todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, e o Brasil é um dos países modelo em termos de sistema informatizado de importação. O nosso Siscomex não passa vergonha pelos sistemas informatizados. Eu vou falar isso, sistema brasileiro, radar, tudo. Realmente é um negócio muito... Em termos de software, o nosso Siscomex não passa muita vergonha internacional. São raros os sistemas, os softwares internacionais que têm o nível de controle e de segurança que o Siscomex tem, que é o nosso Sistema Integrado de Comércio Exterior. Inclusive, a gente é exemplo mundial no débito, a gente é muito, muito bom para cobrar, né? O nosso Siscomex foi o primeiro, se não um dos primeiros do mundo a conseguir convênio com rede arrecadadora bancária para debitar em conta corrente os tributos. Então, não é que você paga o tributo com o seu celular, não é que você faz um DARF eletrônico, não, você não faz nada. Você preenche a declaração e o software vai lá no banco e saca da tua conta. Você vai indicar uma conta corrente bancária previamente cadastrada e o software vai lá e vai sacar da tua conta. E se não tiver saldo na conta, ele não registra a declaração de importação. Então, isso é um avanço que a gente teve ainda na década de 90 do século passado, 98. A gente começou com débito em conta e o mundo mandou diversas missões para cá para copiar, para saber como é que vocês estão fazendo débito em conta corrente bancária. Então, tecnologia é um dos fatores que a gente está na frente um pouco, que a gente tem algumas virtudes no Brasil, a gente está desenvolvendo novos modos. O próprio Portal Único de Comércio Exterior, o PUCE, né, é um exemplo de desenvolvimento no Brasil. Tomara que a gente tenha recurso suficiente, às vezes a gente fica sofrendo atrás de recursos para terminar esse software, mas isso é importantíssimo, porque dá celeridade. E isso conecta com o tema que a gente estava conversando da seguinte forma: quando você vai importar uma mercadoria hoje, você não vai trabalhar com linguagem, né, com idiomas, porque senão a gente estaria perdido. Como é que a gente faz estatística de comércio exterior se um cara chama de Apple, outro de manzana, outro de pão e
e outras coisas mais. Se eu tiver um código universal, e esse é o sistema harmonizado, o código numérico, números são números do mundo inteiro, você só vai preencher números nesse software. Então você preenche o código da tua mercadoria, o próprio software vai na tarifa, vê qual é a alíquota do código, vai na tabela de controle administrativo, vê se isso está sujeito a controle de algum órgão. Então, no momento em que você informa esse código errado, você avacalhou com tudo. Porque o sistema não vai achar a alíquota certa, o sistema não vai saber se o controle é do IBAMA, se é da Anvisa, porque ele não vai conseguir associar aquele teu código ao destino correto. Então, um erro de classificação não provoca só consequências tributárias. Pode provocar consequências tributárias também, mas não provoca só consequências tributárias. E mundialmente isso está bem tranquilo, está bem assentado. E quando a gente vê duas convenções importantes internacionais, que são a Convenção de Kyoto revisada e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da OMC, esse segundo já é vigente no Brasil, o OFC, e a Convenção de Kyoto, ela já é vigente, mas ainda não é exigível. Ela vai ser exigível para normas a partir de 2022, dezembro, e para normas transitórias a partir de 2024. E essas duas convenções tratam de vários problemas em que a gente acha que está reinventando a roda aqui no Brasil. Para concluir essa resposta, em alguns casos, sim, a gente está reinventando a roda. Tá? Tem alguns problemas aqui. Por exemplo, temos jabuticabas. Temos jabuticabas aduaneiras. A principal jabuticaba aduaneira, a meu ver, é essa criação dos institutos da importação por conta e ordem e importação por encomenda. Tá? Essa construção jurídica... É brasileirice isso? Essa construção jurídica ela é desnecessária internacionalmente, porque você identifica o importador como o comprador. É o comprador da mercadoria que é o importador. Se eu tiver um cara intermediário nessa operação, não é tão relevante. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente entendeu isso como relevante em 2001. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque se estava usando isso como um subterfúgio para pagar menos tributos. IPI. É o que se apelidou lá como quebra da cadeia do IPI. E por outro lado, porque se estava usando isso para ocultar quem era o efetivo importador. Então, quem queria fazer safadeza no comércio exterior, não fazia safadeza em nome próprio. Contratava E a gente criou até um termo simpático no Brasil, a gente tem termos, parece laranja, assim, para você explicar para um gringo o que é um laranja, né? Por que laranja, né? Aí você vai explicar, porque espreme, sai o suco. Então, a gente cria expressões, isso é coisa nossa, essa terminologia e esse tratamento que a gente deu para o problema da ocultação é algo que a gente não encontra muito paralelo internacionalmente mesmo. Então, temos jabuticabas, mas, em regra, a disciplina é internacional. Complementando só uma questão que eu achei interessante, que você falou, Rosaldo, que debates que estão regulados internacionalmente em acordos ou tratados do qual o Brasil é signatário, tem validade, vigência interna, e muitas vezes a gente vai debater o CTN, e me parece que isso, até fazendo aqui um meia-culpa, né, o Brasil é muito em si mesmado. E eu acho que nós conhecemos muito pouco mesmo do direito internacional. A verdade é essa. Seja na área aduaneira, seja em qualquer outra, não é? Então, é algo praticamente não estudado nas faculdades. O Brasil, acho que por ser gigante, por falar a língua portuguesa, ele acaba ficando muito realmente olhando para o seu umbigo, como você mencionou, não é? Sim, e até por falar a língua portuguesa, ele acaba não participando, às vezes, tão ativamente da confecção desses tratados internacionais. Embora o Brasil tenha participado, por exemplo, da feitura do GATT, em 1948, tenha participado do Acordo sobre a Facilitação do Comércio, no OMC, dos acordos da Rodada Uruguai, o português não é um idioma autêntico de nenhum desses acordos. Então, quando você vai nos acordos da OMC, eles são em inglês, francês e espanhol. Os acordos da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, são em inglês e francês. Então, a gente, além de ter um possível problema, a gente acaba às vezes tendo algum problema da lente do tradutor. A gente costuma traduzir mal. Eu gosto de usar um exemplo, que é o exemplo do AFC e da Convenção de Kyoto revisada. Ambos usam no inglês a palavra goods e no francês a palavra marchandise. E no espanhol, o AFC usa também mercadoria. E aí a pergunta é, como é que nós vamos traduzir isso? Como bens ou como mercadorias? Quem traduziu o Acordo sobre a Facilitação do Comércio traduziu como bens. Quem traduziu a Convenção de Kyoto traduziu como mercadorias. Então, a gente, pelo idioma, acaba, talvez, tendo alguns problemas. Não é um problema um chamar de bem e outro chamar de mercadoria, desde que todos saibam que estão falando da mesma coisa. E aí está o problema aqui, como tem aí o sentido interno de mercadoria. Isso. Pronto, já virou a confusão. E uma confusão que aconteceu recentemente, derivada disso, quando o STJ julgou recentemente se capatazia é incluída na base de cálculo do imposto de importação, ele usou um acordo internacional
internacional, que é o GATT, e o GATT diz lá que é facultativo, que os países podem. Então, não é um tema que o GATT regulou peremptoriamente. O GATT diz, compete aos países disciplinar se vai incluir frete, seguro e despesas de carga, descarga e manuseio até o porto de destino. Então, o GATT disse isso. Na tradução para o português não tem maiores desafios, porque o até, nos outros idiomas também está até o. A única discussão que dá é aquela que a gente lembra das aulas de teoria dos conjuntos, é até o bolinha cheia ou até o bolinha vazia, né? Até o inclusive ou até o exclusive. É a única discussão que pode ocasionar. Mas pelo fato de ter ali a palavra descarga, não me parece que esse até o seja um até o exclusivo. A menos que o legislador tenha excepcionalmente imaginado uma descarga num porto intermediário no meio do caminho, o que não parece ser lógico numa construção como ela foi feita, e é o que um dos pais do código, que é o Daniel Zolesi, diz no livro dele sobre valoração em aduana. Mas o STJ julgou isso usando o conceito de capatazia da lei dos portos brasileira. Então, veja, eu posso até usar esse conceito como analogia, mas interpretar um tratado internacional à luz do que uma palavra que está nesse tratado significa no meu ordenamento, isso é o que a gente apelida internacionalmente de miopia dos tratados. A miopia dos tratados é, eu olho aquela palavra que está no tratado à luz do que ela significa no meu idioma. Isso não faz sentido nenhum. É como eu olhar a palavra mercadoria lá no AFC ou na Convenção de Quioto, revisada, e dizer, olha, mercadoria aqui no meu país é só bem objeto de comércio com fito de lucro e habitualidade. Assim, tudo bem, no teu país pode ser isso, mas nesse acordo não. Nesse acordo ela é sinônima de goods. As palavras nos distintos idiomas de um acordo internacional não podem significar algo diferente. Isso está na Convenção Maior, que é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que diz lá que nos idiomas autênticos os textos fazem igualmente fé e as palavras significam exatamente a mesma coisa. É por isso que eu recomendo, quem quiser um dicionário técnico aduaneiro, a minha dica 2 aqui, dicionário técnico aduaneiro, o melhor dicionário técnico aduaneiro que eu conheço, o site da União Europeia. No site da União Europeia você vai encontrar o Código Aduaneiro Europeu em mais de 20 idiomas. Então, se você quiser saber como que significa admissão temporária para aperfeiçoamento ativo em alemão, beleza, você vai no Código Aduaneiro Europeu em português, acha o artigo da admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, vai na versão em alemão, que você vai encontrar no mesmo site, e vê o que está escrito lá. Então, você não precisa de um dicionário técnico. A União Europeia já resolveu isso para você. Eu acho que isso que você acabou de dizer, esse problema todo de desconhecimento de tratado ou interpretação equivocada de tratado à luz de conceitos internos, eu acho que esse é um dos problemas da escassez de estudo do direito aduaneiro do Brasil, não é verdade? Sim. Poderia apontar outros? Teria algumas outras questões que seriam problemáticas, essa falta de estudos? Eu vejo, assim, 2 principais problemas. Se você me pedir para apontar 2, os 2 estão claros na minha frente aqui. O primeiro, e ambos se devem à escassez de estudos, né? O primeiro deles é direito aduaneiro dentro da caixinha da regra matriz de incidência. Tá? Então, é o direito aduaneiro interpretado como um subconjunto do direito tributário. Esse é um erro grave que a gente vê em várias obras aduaneiras, várias obras tributárias, não dá para chamar de aduaneiras, né? Em várias obras brasileiras a gente vê esse erro de encaixar. Os tributos aduaneiros podem ser encaixados, né? A gente às vezes se perde na regra matriz de incidência e esquece o que ela é. A regra matriz de incidência tributária é um instrumento. Tá? Então, se o seu instrumento está regulando a tua forma de agir, se está mudando a tua forma de agir, poxa, o instrumento está mandando no patrão, né? Então, a regra matriz de incidência tributária é um excelente instrumento que foi aperfeiçoado por essa geração que está aí agora formando escola na PUC São Paulo, né? E que pode ser usado, inclusive, para tributos aduaneiros. Mas, quando a gente está tratando do imposto de importação, por exemplo, isso tem que servir para o imposto de importação em qualquer país do mundo. Tá? Então, é aqui a frase do Garrincha, você combinou com o pessoal que você vai regular dessa forma, então a gente tem que estar dentro da disciplina internacional. E isso toca no segundo problema. Tá? Então, o primeiro problema é olhar para o direito aduaneiro como um subconjunto do direito tributário. Tudo gira em torno de arrecadação. Ele errou aqui, mas isso não resultou tributo a menos. Esse é o primeiro erro substancial. O segundo
é desconhecer o direito aduaneiro internacional. E ele é farto. Dentro do OMC, só dentro dos acordos que compõem a OMC, acordo de valoração aduaneira, acordo sobre regras de origem, acordo sobre licenças de importação, acordo sobre barreiras não tarifárias, acordo sobre propriedade intelectual relacionada ao comércio, o TRIPS, serviços, o GATS, o próprio GATT, o Acordo de Facilitação do Comércio, os acordos no âmbito da OMA, Convenção para o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, Sistema Harmonizado, acordos no âmbito da UNCTAD, da UNCITRAL, regras de preferência no âmbito da UNCTAD, acordos regionais de integração, União Europeia, Mercosul, NAFTA, CARICOM, SACU, que é uma união aduaneira que pouca gente conhece, a União Aduaneira Sul-Africana, SACU, a União Aduaneira Sul-Africana é de 1910. Existia uma união aduaneira, claro, com países não tão relevantes assim, mas datada de 1910. Então, acordos internacionais, e até internacionalmente a gente tem algo que nem é acordo e é super relevante, que são os Incoterms. Os Incoterms são lex mercatória. Nenhum país assinou um acordo para utilizar Incoterms. Os Incoterms são uma marca. Quando você usar Incoterm no teu trabalho, tem que botar o Rzinho lá em cima. Os Incoterms são uma marca da Câmara de Comércio Internacional e que estabelece com um trigrama, com uma sigla com 3 letras, regras de comércio que deveriam estar estabelecidas em 10 páginas de contrato. Então, ao invés de eu fazer 10 páginas de contrato, eu digo, olha, a tua mercadoria está sendo enviada FOB Santos. Pronto. Esse FOB Santos, ele quer dizer 10 páginas de contrato. Basta que você saiba o que significa FOB Santos. E ele nem é um tratado. Então, a disciplina internacional aduaneira é enorme, imensa. A gente citou aqui alguns, tem muito mais coisa e é muito difícil você ter gente que pesquise com amplitude esses conhecimentos. Por quê? Porque isso dá trabalho. Então, a gente encontra muito mais doutrina que explora esses acordos na Argentina, hoje, que no Brasil. Na Argentina e na União Europeia. A gente tem bons professores de direito aduaneiro na Argentina, na União Europeia, e nesse portal aduaneiro eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns bem interessantes, professor Santiago Ibáñez Marcília, da Espanha, professor Ricardo Javier Basaldúa, da Argentina, professor Andrés Rodi Ponce, do México, e a gente tem algumas figuras. Na Itália a gente tem o professor Máximo Fábio, a Sara Armella, na Alemanha o professor Hans Michael Wolfgang, e esse povo está reunido hoje, dica 3, se você consultar aí ICLA, Web, ICLA, International Customs Law Academy. É a Academia Internacional de Direito Aduaneiro. É uma academia composta por juristas de direito aduaneiro do mundo inteiro. Ela se reúne anualmente, não se reuniu agora nos 2 últimos anos por conta da pandemia, mas participei de diversos desses encontros da academia. Tem os juristas de maior relevância sobre direito aduaneiro no mundo inteiro estão nessa academia. Tem um site, o site é iclaweb.org. Você encontra lá informações sobre os membros da academia. Desde 2019 eu tenho a felicidade de compor a junta diretiva. Eu faço parte da junta diretiva dessa academia internacional, ao lado do professor Andrés Rodi Ponce, do México, que é o presidente, e de outros membros, como o italiano Máximo Fábio, o alemão Hans Michael Wolfgang. E quem quiser estudar isso internacionalmente, dica 4, INCU. INCU é International Network Customs University. É a rede internacional de universidades aduaneiras. Então, se você quer saber quais universidades têm pós-graduação, mestrado, doutorado em matéria aduaneira mundo afora, por exemplo, a Universidade Charles Sturt, na Austrália, que é comandada pelo professor David Wilson, e outras universidades mais no mundo que estudam, o professor Hans Michael Wolfgang, na Universidade de Münster, tem um mestrado na área de Direito do Comércio Exterior. Então, o pessoal que quer estudar Direito Aduaneiro fora, olha, tem um mundo aí a ser descoberto. Tem pós-graduações de Direito Aduaneiro abertas, com inscrições abertas, que podem agora, por força da pandemia, ser cursadas virtualmente. Esse é um mercado que abriu muito bacana aí. Só de pós-graduação da União Europeia tem 3 cursos abertos, 2 em Portugal e 1 na Espanha. De Portugal, do professor José Rijo, do professora Tânia Carvalhais, e na Espanha do professor Santiago Ibáñez Marcília. Então, quem quer estudar, não falta oportunidade para estudar, tá cheio de coisa. Você pode aproveitar, já que você falou, aliás, parabéns por fazer parte da ICLA, tá? Eu não sabia. E você falou aqui de pós-graduações internacionais, mas pode fazer o merchan da sua. Não sei se tem já inscrição aberta na Universidade Católica. Não? Há algum tempo atrás estávamos eu e
e Maurício, o professor Maurício, vocês conhecem, Maurício Dalry, e o professor Maurício da RIT do Vale, a gente tem uma parceria aí em pós-graduação em Direito Aduaneiro há algum tempo já. Estamos atualmente com uma pós-graduação em curso sobre Direito Aduaneiro na Universidade Católica de Brasília, mas essa turma agora é uma turma restrita aos quadros da Receita Federal, está formando auditores da Receita, então é uma pós específica para a Receita Federal, que a Católica está organizando, e a partir do próximo ano ela vai abrir ao público em geral. E esse semestre eu tive a satisfação, está terminando agora a disciplina, de lecionar a primeira disciplina de Direito Aduaneiro em um mestrado no Brasil. Então nós oferecemos uma cadeira de Direito Aduaneiro no mestrado da Universidade Católica de Brasília. Está sendo super bacana, faltam 2 aulas só, está terminando a disciplina, e é extremamente prazeroso conversar com o pessoal sobre esse tema no curso de mestrado da Católica de Brasília. Então, é a primeira disciplina de que eu tenho notícia de stricto sensu no Brasil específica sobre direito aduaneiro, e a ideia é essa, é fomentar a abertura de portas para que a gente comece a estudar de maneira mais séria esse tema no Brasil e que comece a ter mais publicações. A gente já tem alguns livros, 3, 4 últimos anos, a gente teve um índice de publicação mais significativo nessa área. Isso já é um reflexo de gente que está se formando, que está estudando esse tema. Que legal. Tem tempo para mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma? Vamos lá, fazemos a saideira. A saideira. Rosaldo, tem havido alguma evolução no estudo de temas aduaneiros? Você já falou aí das publicações, né? Aumentou o número de publicações. Tem visto aí, além disso, uma evolução? Você me falou da primeira cadeira em estrito sensu que você tem notícia, que você é o professor. O que mais que você conta para nós aí de evolução nesse estudo? Bom, o que eu percebo hoje, que a gente está no Brasil aumentando em termos de importância o direito aduaneiro, é a preocupação com o direito aduaneiro nos tribunais. A gente começa a ver julgados, faça uma busca em julgados do STF dos 2 últimos anos com a expressão direito aduaneiro e faça uma busca em julgados do STF há uma década com a expressão direito aduaneiro, e você mesmo vai chegar à conclusão de que como isso está sendo melhor trabalhado. A gente tem juízes que têm se dedicado mais a esse tema, o Charles lá em Santa Catarina, a Vera Lúcia aqui em Curitiba, Vera Lúcia Ponciano. Então a gente tem pessoas estudando isso no CARF. Os julgados administrativos estão estabelecendo distinções que antes não estabeleciam entre matérias tributárias e aduaneiras. O CARF recentemente aprovou uma súmula sobre decadência em matéria aduaneira, aplicando a regra decadencial do Decreto-Lei 37 de 1966. Assim, isso é um sinal de que os tribunais administrativos também já estão reconhecendo que existe uma diferença de disciplina nessas matérias, né? O Código Tributário, lá no artigo 98, ele reconhece que, em matéria tributária, os tratados internacionais prevalecem sobre a legislação, que era o entendimento que o STF tinha à época em que o CTN foi escrito. Esse era o entendimento que se tinha quando o Decreto-Lei 3766 foi escrito também. Aliás, já dissemos aqui que existe uma intersecção entre eles. Então, está evoluindo em termos de jurisprudência administrativa, jurisprudência judicial, indagação em concursos. Quando você vê editais de concursos hoje para juiz federal, editais de concurso, você encontra direito aduaneiro, edital de concurso para as mais diversas áreas jurídicas. Isso é importante, porque de nada adianta, a jurisprudência não vai evoluir se quem for julgar não entender nada disso, né? Então, é cada vez mais importante. Eu ministro há 10 anos, 12 anos, aqui na Escola de Magistratura, na SMAF, em Curitiba, essa disciplina, Direito Aduaneiro e do Tributos de Comércio Exterior, para concursos para o TRF da 4ª Região. E vejo que num concurso X aparece uma questão, no outro aparece 1,5. Então, começam a aparecer questões em concursos sobre essa matéria, e não só sobre tributos aduaneiros, questão sobre perdimento de mercadorias, tá? Questão sobre matéria de licenças de importação. Então, tem uma evolução jurisprudencial, tem uma evolução de estudos, que eu já comentei aqui, aumento de publicações, mas, para mim, não só o aumento de publicações, um outro reflexo que eu vejo bastante do estudo, eu começo a ler um artigo, e aconselho vocês, dica número 6, sei lá, eu começo a ler um artigo pelas referências bibliográficas. Eu não começo a ler um artigo pelo índice, eu começo a ler pelas referências. Vamos ver as fontes onde esse cara bebeu, vamos ver se ele traz alguma coisa, por exemplo, de uma bibliografia que eu não conheço. Eu adoro bater as referências bibliográficas e falar, poxa, essa aqui eu não conheço, essa aqui eu nunca vi. E aí, isso faz com que a gente descubra coisas novas.
novas, né? E uma coisa que me deixa muito contente é que nessas últimas publicações que têm saído no Brasil sobre matéria aduaneira, a gente vê mais referências bibliográficas internacionais. A gente está deixando de analisar o direito aduaneiro à luz do nosso umbigo, né? E isso é uma baita evolução. A gente começar a analisar, então, jurisprudencial, de estudos, internacionalização, visão internacional do tema, isso desenha aí um cenário otimista. Um cenário otimista porque, seja essa nossa geração, seja uma geração seguinte, vai trabalhar com direito aduaneiro em termos muito mais ricos e muito mais internacionais. Então, a meu ver, as perspectivas estão boas, né? E para todo lado que eu olho, eu vejo aumentando o número de cursos, o número de gente interessada, a interligação internacional sobre o tema. Então, respondendo essa sua pergunta saideira, eu vejo bastante evolução, sim. Eu vejo que hoje esse é um ramo promissor e como o Brasil ocupa muito pouco do que ele poderia ocupar em termos percentuais no comércio internacional mundial, eu vejo isso até como uma oportunidade de trabalho. Para quem quiser ingressar nessa área, essa é uma terra de cego. Basta você ter um olho que você vai ter grande chance de seguir bem adiante. Incrível, Rosaldo. Foi um bate-papo maravilhoso, aprendi muito. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Eu agradeço a sua disponibilidade desde já, tá? A sua paciência. E fica aqui meu convite para que a gente possa gravar no futuro, né? Daqui a, sei lá, um tempinho, a gente gravar um novo episódio tratando de uma outra dimensão, algum aprofundamento, tá bom? Então, eu vou deixar um espaço para você falar as últimas palavras ao nosso ouvinte para nossa despedida. Legal, eu aqui agradeço o convite, reiterando os parabéns pela sua ideia. Qualquer ideia para propagação de conteúdo científico, técnico e de qualidade é sempre bem-vinda. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de falar aí para esse seu público, Carlos, e compartilhar conteúdos aduaneiros e tributários. Parece que vai só ajudar nesse cenário que eu descrevi na última resposta, a evolução. O que a gente quer é enxergar além por estar em ombro de gigantes. Então a gente vai lendo os gigantes, vai ouvindo para tentar enxergar além. Muito obrigado, então. Queridos ouvintes, um grande abraço e até o próximo episódio.